Plano de leitura. Igreja Batista da Lagoinha, dia 13 de junho de 2022, ano da vitória. Marcos, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 20. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías. Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava, dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Segundo a Samuel, capítulo 2, do versículo 1 até o capítulo 3, versículo 1. Depois disto, consultou Davi ao Senhor, dizendo: Subirei a alguma das cidades de Judá? Respondeu-lhe o Senhor: Sobe. Perguntou Davi: Para onde subirei? Respondeu o Senhor: Para Hebrom. Subiu Davi para lá, e também as suas duas mulheres, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Fez Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com sua família, e habitaram nas aldeias de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi rei sobre a casa de Judá. E informaram Davi de que os homens de Jabes de Gileade foram os que sepultaram Saul. Então enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes de Gileade para dizer-lhes: Benditos do Senhor sejais vós, porque esta humanidade para com o vosso Senhor, para com Saul, pois o sepultastes. Agora, pois, o Senhor use convosco de misericórdia e fidelidade, eu vos recompensarei este bem que fizestes. Agora, pois, sejam fortes as vossas mãos e sede valentes, pois Saul, vosso senhor, é morto, e os da casa de Judá me ungiram rei sobre si. Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar
a Maanaim, e o constituiu rei sobre Gileade, sobre os Assuritas, sobre Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre todo Israel. Da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos. Somente a casa de Judá seguia a Davi. O tempo que Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá foram 7 anos e 6 meses. Saiu Abner, filho de Ner, com os homens de Isbosete, filho de Saul, de Maanaim a Gibeão. Saíram também Joabe, filho de Zeruia, e os homens de Davi, e se encontraram uns com os outros perto do açude de Gibeão. Pararam estes do lado de cá do açude e aqueles do lado de lá. Disse Abner a Joabe: levantem-se os moços e batam-se diante de nós. Respondeu Joabe: levante-se. Então se levantaram e avançaram em igual número, 12 de Benjamim, da parte de Isbosete, filho de Saul, e 12 dos homens de Davi. Cada um lançou mão da cabeça do outro, meteu-lhe a espada no lado, e caíram juntamente, donde se chamou aquele lugar Campo das Espadas, que está junto a Gibeão. Seguiu-se crua peleja naquele dia, porém Abner e os homens de Israel foram derrotados diante dos homens de Davi. Estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abissai e Azael. Azael era ligeiro de pés, como gazela selvagem. Azael perseguiu a Abner, e na sua perseguição não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Então olhou Abner para trás e perguntou: És tu, Azael? Ele respondeu: Eu mesmo. Então lhe disse Abner: Desvia-te para a direita ou para a esquerda, lança a mão de um dos moços e toma-lhe a armadura. Porém Azael não quis apartar-se dele. Então Abner tornou a dizer-lhe: Desvia-te de trás de mim, porque hei de eu ferir-te e dar contigo em terra? E como me avistaria rosto a rosto com Joabe teu irmão? Porém, recusando ele desviar-se, Abner o feriu no abdômen com a extremidade inferior da lança, que lhe saiu por detrás. Azael caiu e morreu no mesmo lugar. Todos quantos chegavam no lugar em que Azael caíra e morrera, paravam. Porém Joabe e Abisai perseguiram Abner, e pôs-se o sol. Quando chegaram eles ao outeiro de Amá, que está diante de Giá, junto ao caminho do deserto de Gibeão, os filhos de Benjamim se ajuntaram atrás de Abner e, cerrados numa tropa, puseram-se no cimo de um outeiro. Então Abner gritou a Joabe e disse: Consumirá a espada para sempre? Não sabes que serão amargas as suas consequências? Até quando te demorarás em ordenar ao povo que deixe de perseguir a seus irmãos? Respondeu Joabe: Tão certo como vive Deus, se não tivesses falado, só amanhã cedo o povo cessaria de perseguir cada um a seu irmão. Então Joabe tocou a trombeta, e todo o povo parou. E eles não perseguiram mais a Israel, e já não pelejaram. Abner e seus homens marcharam toda aquela noite pela planície, passaram o Jordão, e caminhando toda a manhã chegaram a Maanaim. Joabe deixou de perseguir a Abner, e tendo ele ajuntado todo o povo, faltavam 19 dos homens de Davi, além de Azael. Porém os servos de Davi tinham ferido dentre os de Benjamim e dentre os homens de Abner a 360 homens que ali ficaram mortos. Levaram Azael e o enterraram na sepultura de seu pai, a qual estava em Belém. Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite, e amanheceu-lhes o dia em Hebrom.
capítulo 3, versículo 1. Durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi se ia fortalecendo, porém os da casa de Saul se iam enfraquecendo. Daniel, capítulo 1. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruído em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outro como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro.